Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados. E chegou o grande dia, hein? Daqui a pouco a bola rolando em São Januário para Vasco da Gama e Bahia, um jogo cercado de muita expectativa. Uma verdadeira decisão, a primeira de 6. O Vasco tem 36 pontos, o Sport Clube Bahia, o nosso adversário, tem 35, assim como Fortaleza e Sport Recife. São 4 equipes aí brigando para não entrar na zona do rebaixamento. O Vasco tem esse confronto direto e precisa vencer, por isso passou a semana toda se preparando com mais afinco do que o normal. Empatou com o Palmeiras o jogo atrasado da primeira rodada na última terça-feira, 1-1, e ficou em São Paulo, em Atibaia, interior de São Paulo, fazendo uma preparação como uma intertemporada. Se preparou, já está no Rio de Janeiro desde ontem e agora concentrado para esse jogo contra o Bahia. O Bahia joga com o Vasco, o Sport Recife, que também é um adversário direto, tem 35 pontos, pega o Flamengo amanhã, e o Fortaleza joga hoje contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nossos adversários têm muito difíceis jogos nessa rodada. Mas o Vasco precisa se preocupar com o Bahia, porque vencendo o Bahia, abre 4 pontos do adversário, faltando aí 5 rodadas para o final. Por isso, esse jogo de hoje é um jogo importantíssimo, fundamental. Apesar de toda a aura de decisão, há uma certa colocação do técnico Vanderlei Luxemburgo que acho importante que a gente coloque aqui para discutir com você. É um jogo importante, é um jogo decisivo, mas o Vasco precisa somar pontos. O Vasco precisa melhorar a sua pontuação. É o primeiro dos 4 piores aí para entrar na zona do rebaixamento. Um empate deixa o Vasco numa situação igual, mas manteria o Bahia atrás do Vasco, mesmo que Sport e Fortaleza ganhem. É claro que falar em empate numa circunstância como essa é algo que o torcedor reclama e a gente não quer também, mas a gente tem que ter cabeça fria, pensar com a cabeça fria que o técnico Vanderlei Luxemburgo quer passar para os seus jogadores. Flávio, o time vai jogar para o empate? Não, não é isso que a gente está falando, mas vai jogar com inteligência. Não adianta nada partir para dentro, chegar jogando em cima e de repente num contra-ataque. O Bahia tem bons atacantes, tem Rossi que jogou aqui, tem Gilberto que é um bom jogador, o Vasco pode tomar um gol. É bom lembrar, volto a dizer, o último jogo do Bahia em São Januário, em 2019, o Vasco também estava num momento legal no Campeonato Brasileiro, um 7 de setembro, São Januário apinhado, um sol para cada um, como vai ser o de hoje, e o Bahia venceu o Vasco por 2-0, gols de Gilberto e Nino Paraíba. Por isso, é bom ter tranquilidade. O técnico Vanderlei Luxemburgo pede exatamente isso, calma, tranquilidade, para vencer o jogo no momento certo. A força é máxima, o Vasco não tem nenhum desfalque. Tinha uma dúvida, Marcelo Alves e Ricardo Graça, mas o Marcelo Alves deve começar o jogo, assim como o Thales Magno, que também vai começar a partida, e não o Gabriel Peck. Time mais provável, Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan, que volta, e Henrique na lateral esquerda. O meio de campo do Vasco com Bruno Gomes e Leonardo Gil, os 2 volantes, Iago Pikachu e Martim Benítez, na frente Germán Ezequiel Cano e Thales Magno. É o time que entra já em São Januário para conseguir esse resultado. Mas volto a dizer, com calma, o Vasco ainda tem mais 5 compromissos, pega na próxima quinta-feira um adversário direto, um adversário grande que é o Flamengo, que vai estar brigando por título, é um clássico. Quem sabe o Vasco não consegue tirar ponto. Depois vai jogar em Fortaleza, contra o Fortaleza, também um adversário direto, desesperado. Pega o Internacional, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, enfim. E depois pega Corinthians fora e Goiás em casa para encerrar a sua participação. Tem muita coisa para acontecer, mas a estimativa é que chegando ali aos 42, 43 pontos, o Vasco consegue. Seriam mais 7 pontos. 2 vitórias, um empate nesses próximos 6 jogos. É possível. Volto a dizer, o Vasco pega o Bahia e o Goiás em casa, pega o Fortaleza direto adversário fora de casa e pega 3 times grandes. O Corinthians, que vive instabilidade, o Vasco não ganha do Corinthians há um bom tempo em São Paulo, mas pode quebrar esse tabu. Tabu tá aí para ser quebrado, e pega 2 times que estão no topo da tabela. O líder do campeonato, o Inter, e pega um clássico regional contra o Flamengo. Na dúvida, o Vasco tem a questão dos cartões amarelos. 3 jogadores estão pendurados. Pikachu, que vem fazendo um trabalho muito importante, tático dentro do time. O lateral direito, Léo Matos, que o zero e vezeiro em tomar cartão amarelo, mas vai para o jogo pendurado. E também Gabriel Peck, que tem sido uma opção. Aliás,
Gabriel Peck, que passa a ser o bola da vez em relação a possibilidade de jogar, a possibilidade de estar ali como um 12º jogador. É um jogador que tem agradado demais, ganhou 4 quilos de massa muscular, tem feito um trabalho muito específico com a preparação física, sob a coordenação do professor Antônio Carlos Melo, também com a fisiologia do clube, para dar a ele condição de jogar mais, do embate no 1 contra 1. Gabriel Peck muito magrinho, muito franzino, tinha muita dificuldade, mas a coisa está melhorando. E aí você tem o Gabriel Peck como uma opção, caso o Thales Magno não venha jogar bem. Aliás, o Thales Magno que pode ter hoje a sua última chance como titular. Apesar do Vanderlei Luxemburgo acreditar demais no jogador, mas o Thales precisa mostrar serviço. Tá meio deslocadão, tá meio ali de lado, para muita gente, até a situação do irmão dele, o Caio Magno, que nem foi para Atibaia, não vai para os jogos, não vai para o banco. Isso pode estar atingindo a cabeça dele, mas a comissão técnica está tranquila que vai reverter isso, mostrar a Thales que ele precisa realmente amadurecer, enfrentar os desafios, enfrentar os problemas para tornar-se um jogador ainda mais importante. Todo mundo sabe que ele é bom jogador, que ele sabe jogar, jogou com o Vanderlei bem em 2019, jogou bem contra o Botafogo sob o comando do Vanderlei no segundo jogo do técnico do Vasco, na volta de Vanderlei Luxemburgo ao Cruz Maltino. Enfim, é um jogador que está num momento muito inseguro, não está legal, mas Vanderlei quer dar sim um voto de confiança a esse jogador. O Bahia, treinado pelo Dado Cavalcante, não vai ter o meio-campo colombiano Índio Ramírez, que é um jogador muito importante, que fez gol contra o Corinthians no meio de semana, mas a base é a mesma, jogadores como Lucas Fonseca na zaga, como Nino Paraíba na lateral direita, como Gregory volante, Gilberto, Rossi. É um time chato, é um time enjoado que fez muitos investimentos, mas não deu, não tá dando certo nessa temporada 2021 e tá brigando para não cair. E vai vir realmente desesperado. O Bahia, que ganhou do Corinthians no meio de semana por 2-1, mas vem fazendo uma campanha muito ruim, não vem jogando muito bem. Então é um time que passa a ter muitas dificuldades, já tem 17 derrotas nessa competição, mas tem mais vitórias que o Vasco, por exemplo, tem 10 vitórias, são 10 vitórias, 17 derrotas e 5 empates. É um adversário chato? É um adversário Vasco, que o Vasco vai ter, que realmente vai ser muito chato. Vai apitar a partida, o trio é goiano. O Wilton Pereira Sampaio, que ia apitar o último jogo do Vasco, acabou não apitando contra o Atlético Mineiro, teve aí a Covid, já se recuperou e vai estar pronto para arbitrar. É um bom árbitro que não vai dar nenhum problema. É isso, turma. A partir de 15 horas e 15 minutos, no canal Atenção Vascaínos, eu estarei no comando do nosso timaço para a abertura da jornada, para a abertura do nosso pré-jogo, esquentando as turbinas para as 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Bahia, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos vocês, até já, se cuidem, calma, toma aquele maracujazinho, come pouco para não ficar de barriga cheia, porque 4 horas da tarde é decisão, é jogo nervoso, mas quem sabe o Vasco pode jogar e vencer bem. Grande abraço a todos vocês, tchau turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!